Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de rede de infraestrutura verde, hubs e links. Então, primeiro aqui um esquema, tá? Você tem basicamente três componentes dentro da infraestrutura verde. Você tem o core, que é a parte onde a vegetação, a zona natural deve ser preservada, tá, ao máximo possível. O hub, porque você tem aqui, digamos, numa cidade. Você não pode ter um contato direto do core, que é o centro, tá, do inglês, com a cidade, porque essa cidade ela vai fazer pressão para que ocorra o desmatamento. E aí, então, você vai ter que ter uma área aqui de amenização, tá, de transição entre o que é, entre aspas, que seria uma paisagem natural, e uma paisagem urbana. Então isso se chama de hub. E o link é quando você tem aqui esse conjunto core e hubs, você tem que linkar, olha, os diversos cores dentro de uma cidade, tá bom? Então essa é a ideia, que você tem esses três componentes principais. Os hubs são os nós, ancoram as redes de infraestrutura verde e proporcionam espaço para vegetação, animais e pessoas. Possuem diferentes formas e tamanhos e podem ser grandes reservas ou área de proteção, exemplo, parques estaduais ou parques nacionais, extensas terras públicas, exemplo, florestas extrativistas nacionais ou estaduais, áreas particulares também entram, como fazendas e sítios, parques comunitários e espaços verdes. As funções dos hubs dependem das metas e objetivos da rede. Exemplo, provisão de habitats para animais e plantas nativas, garantia dos processos ecológicos, origem e destino para a vida selvagem e pessoas, paisagens ecológicas. Os hubs precisam ser grandes o suficiente para servirem como blocos ecológicos adequados à construção da rede. Seu tamanho varia de acordo com o tamanho da área do projeto. Deve ser uma unidade completa com uma borda relativamente suave, que é uma zona de transação. Pode conter gaps, lacunas ou bolsões de áreas perturbadas ou áreas de domínio antrópico. Geralmente a própria área, você pensando numa fazenda, a própria residência ali da pessoa que vai gerenciar aquele hub, tá? Os links são conexões. Fundamente-se na manutenção do processo ecológico. Podem ter larguras, formatos e comprimentos variados. Só para deixar claro, que talvez aqui tenha dado alguma confusão, o hub é tudo isso aqui, tá? Ele tem um core e essa região de transação. Então o hub é mais genérico, tá? Voltando aqui para o link, são essas conexões. Ela visa essa manutenção do fundamento ecológico. Podem ter diferentes larguras, formatos e comprimentos. Geralmente eles são mais compridos e estreitos do que os hubs. Mas isso depende também. Se você tem aí links de dois grandes hubs, a ideia é que você tenha links mais largos. A ligação de paisagens, landscape linkages, são links especialmente longos e largos, que conectam parques e reservas e áreas com espaço suficiente para plantas e animais se reproduzirem. Então, tem que ter uma certa espessura suficiente aí para que, até do ponto de vista genético, é importante você ter essa troca genética, porque se essa região aqui, esse hub, ficar isolado das demais, o que acontece? A diversidade genética vai tender a reduzir aqui. E aí isso torna essa região mais vulnerável. Talvez você tenha uma mesma espécie aqui, outra espécie aqui, e nos corredores dos animaizinhos, as plantas, eles vão aí trocando genes de uma região para outra. E aí você preserva a biodiversidade, tá? Isso, biodiversidade de espécies, de genes, enfim. Por isso a importância dos links. Os links devem conectar hubs com o mesmo tipo de paisagem, fluvial com fluvial, hubs de paisagem que são conectados naturalmente, então fluvial com costeiro, ou hubs cuja ligação objetiva às necessidades de determinada espécie
ou finalidade ecológica. Então, você tem que fazer um estudo, não é só, tem 2 áreas naturais, então vou conectar aqui com o corredor. De repente você pode estar trazendo uma espécie invasora ou algo do tipo. Então você tem que fazer um estudo ecológico antes de conectar. Pode ser hubs iguais ou pode ser hubs diferentes, mas que naturalmente se conectam, como o exemplo dado aqui, tá? De uma região fluvial com uma região costeira. Hubs e outras áreas núcleo, que são extremamente diferentes em termos de flora, fauna ou hidrologia, não devem ser conectados. Como eu falei, você pode ter um problema de competição entre as espécies. Tais ligações podem facilitar a migração de espécies não desejadas ou causar degradação na paisagem ao longo do tempo. Então é importante que seja feito isso aqui, olha, uma avaliação dos prós e contras da criação de novas ligações. Qual é a largura ideal de um link? Deve possuir largura mínima que viabilize o suporte ecológico pretendido pela rede. Contudo, não existe uma medida mínima pré-estabelecida. Cada caso é um caso, essa é a ideia geral. Mas normalmente, quanto mais largo o corredor, melhor. Claro, vai estar mais protegido ali a flora e a fauna que interconectar, que estiver ali naquele corredor. Quanto mais comprido o corredor e mais perturbadora a sua área de entorno, mais largo ele deve ser. Então, a ideia básica é o seguinte, eu vou padronizar aqui essa letra primeiro, né? Ou, no caso aqui, a letra tá de... Isso, agora sim. Vamos voltar aqui, tá? A ideia é o seguinte, se você tem aqui uma cidade muito urbanizada, você tem que ter um link mais largo aqui. Se ficar muito fino, você vai ter uma pressão muito grande. Agora, se também essas duas regiões estivessem muito distantes, você também tem que aumentar a espessura aqui. Porque se ficar muito fino, a relação aqui comprimento-largura ia ficar muito alta. Isso ia ser prejudicial, tá? Então, essa é a ideia básica. Aqui a principal referência dessa aula, o livro da Vasconcelos, Infraestrutura Verde aplicada ao planejamento da ocupação urbana.